Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo para seguir Jesus significa abandonar o pecado e submeter sua vontade à vontade de Deus, estando pronto a se sacrificar por amor a Jesus. Seguir Jesus implica largar a mão de tudo que não está dentro da vontade de Deus para nós. Tomar sobre si a sua cruz e seguir o Salvador significa continuar com fé no caminho do Senhor e não nos deixar levar por hábitos mundanos. Olá, meus irmãos e ouvintes desse canal. Eu sou o diácono Marcos Lima, servo da casa do Senhor. Saúdo a todos com a paz de Cristo e que sua graça e misericórdia seja derramada sobre nós. Amém? Hoje falarei sobre o nosso nono passo rumo à nossa salvação. Os outros 8 passos estarão nos links abaixo na descrição. Ficará faltando apenas mais um passo. Vamos prosseguir. Ser um seguidor de Cristo significa nos esforçarmos para que nossas ações, nossa conduta e nossa vida estejam em conformidade com o padrão do Salvador. Significa adquirir virtudes, significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Renunciar a si mesmo é querer de coração deixar de fazer o que queremos para nós, para a nossa vida, e por amor a Deus, fazer o que Ele nos pede. Talvez com uma resignação mais intensa que a dos pais pelos filhos. É saber ser humilde, desprendido, é crer com o coração que Deus nos basta. Quando nos batizamos e nos convertemos, inicialmente chegamos cheios de mau hábitos e manias que desagradam a Deus. E muitas vezes, renunciar significa desagradar as pessoas que nos cercam, principalmente os familiares e amigos. Mas se de fato quisermos seguir a Deus, o agradando, não tem jeito. Ele só vai estar em primeiro lugar se for dado a ele a devida prioridade e a devida honra. Eu gostaria de pedir para você que está se enriquecendo com esse conhecimento bíblico que me ajudasse na divulgação desse canal, se inscrevendo. Se não for pedir demais, que me desse um like e compartilhasse com amigos e familiares. Dessa forma, você estará ajudando no crescimento desse canal. Desde já eu te agradeço. Vamos continuar. Numa outra passagem bíblica, podemos ver escrito: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Jesus poderia dizer: vocês não podem servir a Deus e às bebidas alcoólicas, ou a Deus e às drogas, ou a Deus e aos amantes sexuais, ou a Deus e à prostituição. Enfim, o ser humano não tem como servir a Deus e a alguma outra coisa que pode destruí-lo. Se olharmos com inteligência e com bons olhos, podemos ver que Deus relacionou tudo que é pecado, justamente tudo que pode nos fazer mal a curto, médio e longo prazo. Quando algo nos faz bem, como por exemplo, um casamento harmonioso e saudável, essa união é agradável aos olhos de Deus. Logo, não é pecado. No entanto, se eu for casado e arrumar uma amante, isso me trará um prazer inicial e alimentará meu ego, mas em pouco tempo me trará dores de cabeça, porque no início não se faz nenhuma exigência, mas com o tempo começam as cobranças. E aquilo que era prazeroso, que só dava satisfação, agora é só confusão e aborrecimentos. Para se conseguir renunciar ao pecado e às vontades próprias,
só será possível se houver principalmente algo primordial, que está na palavra de Deus que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneça em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus utilizou a figura de uma videira devido ao seu grande significado simbólico. A nação de Israel no Antigo Testamento, por diversas vezes, era representada por uma videira. Veja o que diz em Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei por vide excelente, mas semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vinde estranha? Então vejam bem, por isso os discípulos entendiam facilmente o que Jesus queria dizer. Eu sou a videira verdadeira. Podemos notar a controvérsia estabelecida nesse trecho bíblico. Diferente de Israel, que não deu fruto, que, como diz a palavra, chegou como uma vide estranha, degenerada. Então, Israel, ele pecou, Israel, ele falhou. E aí, Jesus entra com esse texto. Porque Jesus, diferentemente de Israel, Jesus cumpriu toda a lei e ainda deu frutos. Jesus disse que é a videira verdadeira para mostrar como funciona o nosso relacionamento com Ele. Jesus é a videira, nós somos os ramos que dependem dele e do Pai, que é o agricultor, para cuidar de nós. Em Cristo podemos dar muitos frutos. Podemos entender que só daremos frutos ou não se estivermos ligados a Deus e atentos aos seus ensinamentos. E esses ensinamentos devem ser postos em práticas no mundo em que vivemos, não é só dentro das igrejas. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo nos mostra os frutos da carne e os frutos do Espírito. Vou falar alguns aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Esses quatro estão muito relacionados ao sexo. E hoje nós vivemos um período assim no mundo em que o sexo está muito aflorado, ainda mais com a internet, todo mundo tendo um celular. A gente vê muita prostituição, muitos vídeos sendo comercializados, sendo passados, muitos grupos de WhatsApp cheios de prostituição, de vídeos ali. Então a gente tem que fugir disso. Se você está num grupo de WhatsApp que você já está ficando viciado em prostituição, sai desse grupo, se liberta disso. É a única forma de você se libertar é você se distanciar dessas coisas. Não adianta você, eu quero andar bem com Deus, mas você tem um grupo ali que estão sempre colocando essas prostituições que você acaba vendo e desagradando a Deus, entristecendo o Espírito Santo. Então, além desses pecados voltados para sexo, tem idolatria. Muita gente fala assim: eu tenho as imagens na minha casa, mas eu não sou idólatra, não. Mas você dobra os teus joelhos e se prostra na frente daquilo ali
e fica ali fazendo suas rezas, isso é idolatria. Isso é um pecado da carne. E a Bíblia fala que esses tais que praticam tais coisas não terão parte no reino de Deus. Então nós só devemos dar honra e glória para Jesus. Esses outros não são dignos de honra e glória. Ah, mas eles fizeram coisas extraordinárias, fizeram milagres. Sim, fizeram em nome de Jesus. Mas eles não são para ser adorados. Eles podem ser até admirados. Existem muitos homens na Bíblia, muitos profetas até, que eu admiro e que se eu fosse escolher ser um deles, eu até escolheria. Mas eu não posso idolatrar eles. Porque a Bíblia mesmo fala, não farás para ti imagens de esculturas. E a gente não deve se dobrar para essas imagens. Então isso é idolatria, feitiçaria, inimizades. Quantas não são as pessoas cheias de mágoas de todo mundo, cheias de rancores? Você tem que perdoar o seu irmão, porque à medida que você perdoa, você vai ser perdoado. Se você não perdoa, você torna-se indigno do perdão de Deus também. Então são inimizades, iras, dissensões, heresias, invejas, bebedices. Então são coisas da carne que a gente tem que procurar se voltar para Deus, estar voltado para Deus e com uma aliança com Deus, que a gente estando com Deus aos pés da cruz, em oração, em jejum, a gente consegue deixar de fazer essas coisas. O apóstolo Paulo também fala sobre os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, a temperança é aquele equilíbrio de você saber agir na hora certa. Na hora da adversidade, você não explode. Você tem temperança, você tem equilíbrio. A longanimidade é você saber esperar a hora certa. Você não é aquela pessoa que é dominada pelos seus impulsos. Você sabe esperar a hora certa de tomar uma atitude, de adquirir um bem, de comprar alguma coisa. Então, esses frutos você adquire ao se voltar para Deus, porque o Deus ele é espírito. Então, você estando voltado para ele vai te enchendo dessas coisas. E o apóstolo Paulo termina dizendo: contra essas coisas não há lei. Então, se formos olhar com todo cuidado, veremos que os frutos do Espírito são totalmente contrários aos frutos da carne. E ninguém que não tenha nascido de novo, através do sangue de Jesus da cruz, onde o Senhor Jesus se sacrificou por nós, conseguirá por muito tempo se manter negando sua carne e suas vontades, ainda que esteja frequentando uma igreja, pois veja o que está escrito. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, se você vive numa prática pecaminosa, mas você está dentro de uma igreja, aí você não se esforça para se voltar para Deus, para buscar se libertar desse pecado, você não vai conseguir ficar por muito tempo na igreja. Você vai acabar saindo. Mas para você não sair, você precisa se santificar. E se santificando só buscando em Deus. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, se você permanecer no erro, você vai perecer. Todo mundo que estiver frequentando uma igreja e tentando seguir uma vida com Deus, precisa ter a consciência de que Deus se agrada de um coração sincero. Então, se você estiver com dificuldade de segui-lo em santidade, dobre os joelhos, confesse seus pecados para Ele, ou converse com seu pastor, mas não fique com pecados ocultos elevando uma vida paralela, porque Deus tudo vê, e Ele é quem te abençoa ou não. Portanto, haja com sinceridade e retidão, confessando seus pecados, se humilhando na presença de Deus. Pois, como ele mesmo diz, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Eu quero aproveitar aqui esse momento, convidar você que mora em Campo Alegre, São Bento do Sul e Bateias, venha nos fazer uma visita e receber uma palavra poderosa capaz de transformar sua vida, te animar e te revigorar. O endereço está aí na tela, com os horários no seu vídeo. Eu vou terminando por aqui, lembrando que no próximo e último episódio dessa série, falarei do grande arrebatamento e da volta de Jesus, o nosso Salvador. Fiquem com Deus e recebam o meu forte abraço.